Boa noite, pessoal! Mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre a Ayurveda nos tempos atuais, né? Então, simbora! Vamos chegando. Vamos dar uns minutinhos aí, porque hoje a live é em dupla. Então, a live hoje é com o Will. A gente vai falar sobre a Ayurveda. Então, bem-vindos a todos que estão aí entrando. Já já vou agregar aqui o Will, que ele também já entrou. Então, deixa eu ver quem tá por aqui para eu dar um oi. Oi, Cris, Vitória, Andy, Tati, boas-vindas. Delícia ter vocês aqui, Liz. Deixa eu aceitar aqui o Will. Pra gente já dar, né, ponto. Ver uma hora aparece. Oi, Fabi, Zana. Não tô Hello! vendo ainda. Oiê! Tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas ainda não te vejo. Ah, ó. Não sei se só eu. Galera, vocês veem o Will? Sou só eu que não vejo. Boa noite, meu povo. Estão me vendo e me ouvindo? Oi, João. Boa noite. Fala aí, João. É? Gente, então eu que não tô. Eu só me vejo, mas vocês estão me enxergando? Tipo, eu tenho que mexer o celular? Eu tô te vendo. Tá, então tá. Ai, que droga, que esquisito isso. Né? Só eu não vejo você. Mas tudo bem. Bom, boa noite, galera. Então, mais uma live aí pra gente falar sobre a Ayurveda. Na verdade, é novidade, entre aspas, nas lives, né? Na última live a gente falou sobre outros temas interessantes, mas hoje a gente vai falar sobre mais esse tema aí, que está super, entre aspas, na moda, digamos assim. Então vai ser muito bom trocar com vocês. Bom, eu não sei se vocês estão ouvindo eco, eu estou ouvindo eco. Não sei se o áudio está aberto, Will. Ah, deve ser o meu. Ah, então peraí. Quando você estiver falando, eu vou deixar aqui. Isso. Ai, gratidão. Agora eu não ouço mais eco. Perfeito. Normalmente eu faço assim também. Não acaba dando um pouquinho de eco. Mas bom, gente, então gratidão pela presença. Hoje a nossa live ela vai abordar alguns temas muito interessantes. A nossa intenção é que seja uma live super informativa, mas também rápida. A gente sabe que da última vez a gente acabou se estendendo um pouco, a gente se empolgou. Então hoje a gente vai ser mais direto ao ponto. E para dar um pouco falar um pouquinho da introdução desse tema, antes disso a gente vai abrir para as apresentações. Então eu vou passar para o Will para ele se apresentar. Depois eu me apresento e a gente segue. Perfeito. Muito boa noite a todos e todas presentes. Meu nome é William, para quem não conhece, terapeuta nutricional. Comecei aí minha jornada lá em 2012, né? Comecei a fazer a transição alimentar. Rapidinho já caí no crudivorismo e frugivorismo, né? Ali em meados de 2014 já mergulhei profundo no frugivorismo, sem nem saber o que era frugivorismo. Mas nesse mesmo período ali, entre 2012 e 2014, foi quando eu também descobri o Ayurveda. Acho que o Ayurveda foi um dos primeiros contatos que eu tive com uma forma diferente de se alimentar, né? Falando assim numa doutrina, né? Em algo que nos traga uma informação milenar, vamos dizer assim, né? Então a Ayurveda começou ali também, entrou na minha vida, deve ter aparecido ali em 2013, 14. Foi o meu primeiro contato e dali para frente eu só fui indo, purificando, limpando. Enfim, tem algumas formações em terapias, né? Radiestesia, barra de axis, astrologia e atualmente graduando em nutrição, né? Estou na academia aí. Enfim, basicamente é isso. Eli, se apresenta. Gratidão. Sim. Vou me apresentar, então, bom, sei que a maioria aqui talvez já me conheça um pouquinho, mas meu nome é Elisa, as pessoas me conhecem mais como Eli Lamego. Estou atualmente atuando como terapeuta, né, mas mais na área da naturopatia.
e também como o juice therapist, que seria a terapeuta de sucos, né? O sucoterapeuta, assim, tipo, traduzir para o português. Então, esses são os meus maiores focos. E dentro dessa caminhada, né, ao longo dos últimos anos, desde até eu chegar aqui, onde estou nesse momento, foram muitos altos e muitos baixos, é claro, como a vida de todos, né? Então, muitos processos de autodescobrimento por meio da alimentação, primeiro vegetariana, depois vegana, depois crua. Então, desde a somatória lá do início, quando eu tinha 12 anos que eu falei que eu não queria mais tomar refrigerante na minha vida, até agora tem bastante chão aí, né? Então, é um processo de muitos anos e sinto que de muito autoestudo. Majoritariamente, eu fui mais autodidata mesmo nesse processo. E, eventualmente, eu senti que eu precisava de alguns cursos, né? Então, também fiz alguns cursos, curso de naturopata, né, para uma faculdade no UK, né, School of Natural Medicine. Estou atualmente fazendo pós-graduação em naturopatia e também fiz alguns cursos sobre juice therapy, que seria a parte dos sucos, né? Então, cá estamos e eu sinto que o tema que a gente vai trazer hoje, ele é super importante, porque justamente ele permeia esse meio que tanto o Will quanto eu a gente está, né, de trabalho. A gente ouve muito falar da Ayurveda e também, inclusive, já ouvi muitas pessoas falando, não, eu não posso fazer alimentação crua porque eu sigo a Ayurveda, né? Então, hoje a gente vai trazer algumas noções, inclusive atualizadas, né? Então, já introduzindo esse tema, né? Nossa intenção e nossa vontade de fazer essa live é justamente para trazer um pouco mais de luz nesse processo, porque a nossa tendência no Brasil, e inclusive eu vejo isso pelo meu curso de pós-graduação, meu curso de pós-graduação em comparação com o meu curso de graduação no UK, é muito, digamos assim, é pouco avançado. O Brasil ainda está muito atrasado nesses meios mais alternativos de estudos, né? Então, o que a gente sentiu era de trazer um pouco disso, porque a gente observa que no Brasil ainda se precisa também de um novo olhar em cima dessa Ayurveda, que ela já é olhada com novos olhares fora, né? E a gente queria trazer essa atualização para cá. Então, essa é a nossa intenção para a noite. Eu vou passar para o Will para ele poder apresentar um pouquinho sobre o que é, afinal, a Ayurveda, para quem não conhece. Sim, é isso. Vamos lá. Bom, complementando um pouquinho dessa ideia, né? Eu acho que um ponto crucial, né, falando um pouquinho sobre o tema, que né, ele falou, esse lance do Brasil estar atrasado, apesar de o Ayurveda ter chegado aqui no Brasil em 85, gente, 85, o Ayurveda chegou aqui no Brasil, começou a acontecer as coisas mesmo lá para 86, 87, e quer ver, ó, eu até anotei aqui, em 99 foi quando foi fundada uma associação brasileira de Ayurveda em São Paulo, no Rio e Belo Horizonte. Então, poxa, já tem muitos anos aqui. Mas qual que é um grande problema? O aprofundamento no estudo do Ayurveda. Gente, o Ayurveda ele é tão profundo e tão complexo quanto a medicina ocidental que a gente tem, né? Se a gente pegar grandes nomes, falando de indianos, né? Vamos falar aqui do mais conhecido, Deepak Chopra, né? Ou Dr. Vasant Lad. Para quem assistiu o filme, teve a estreia uma vez do filme dele, O Médico Indiano, um filme lindo, que eu chorei 3 vezes assistindo aquele filme, de tanto que eu me identificava com tudo aquilo. Enfim, esses doutores, PhD, esses caras são PhD. Esses caras foram profundos nos estudos. Eles são médicos ayurvédicos, porém, eles têm um conhecimento muito profundo sobre a bioquímica, sobre a fisiologia e sobre a anatomia humana, tá? Então, é isso que falta, que eu vejo que falta nos terapeutas aqui no Brasil, né? Existem, claro que existem. Existem vários autores, não vários, mas alguns autores brasileiros, né, e brasileiras com livros fantásticos pelos quais eu tive meus primeiros contatos com o Ayurveda e me apaixonei, né? São autores que vão muito a fundo, né, no Ayurveda. Então, assim, é possível fazer aí um tratamento com o Ayurveda em diversas doenças? Sim, é possível. Mas é preciso ter esse embasamento por trás. Ter esse conhecimento da bioquímica, da linguagem das células, da fisiologia, da anatomia do corpo humano. Não dá para ficar ali, gente, só nos banhos de ervas, ou isso ou aquilo, né? Pessoas estão tendo hoje doenças gravíssimas. E detalhe, doenças atuais. Não são doenças que
existiam há 5.000 anos atrás. Estamos falando de doenças atuais, como problemas seríssimos aí de tireoide, problemas de anemias, hipertensão, enfim, diversos problemas que lá atrás eram raríssimos, né? E talvez muito mais fácil de resolver, porque conseguia-se identificar a agressão e tirar aquela agressão, né? E entrar com o tratamento ayurvédico, com conhecimento extremamente profundo, e solucionar a questão, né? Eu não sei se eu saí um pouco aqui do que a gente, eu estou no lugar certo, né? Tá. Então, ainda entrando no tema, né? Mas enfim, gente, é isso que a gente quer trazer, esses cuidados, né? Ressaltar a importância da gente ter esses cuidados, né, com nós mesmos, com o nosso organismo, né? Eu também recebo muitas pessoas que me procuram, né, pedindo ajuda, e eu vou analisar a pessoa, ela tem um quadro em que ela deveria ter feito vários outros procedimentos e não fez porque ficou ali limitada numa alimentação 100% cozida, né? Quando a gente só tem enzimas digestivas disponíveis no alimento cru, né? Essa é uma questão que a gente pode falar um pouquinho depois, se o vata pode ou não pode comer comida crua, né? Então, assim, essa paciente, por exemplo, ela acabou desenvolvendo uma hipocloridria, porque já tinha um ácido clorídrico baixo, né? Passou a comer só alimento cozido, frutas cozidas também. Essa digestão dela foi ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E se não tem ácido clorídrico, você não absorve B12, você não absorve ferro, né? Os alimentos chegam mal digeridos no intestino, começa a causar irritação no intestino, que vai levar a uma hiperpermeabilidade intestinal. Que aí, minha gente, o que acontece no intestino não fica só no intestino. O que acontece em Vegas pode até ficar em Vegas, mas no intestino não. O que acontece no intestino se espalha pelo corpo inteiro, vai refletir no corpo inteiro, né? Então, é mais ou menos sobre isso, sobre essa questão do aprofundamento dos terapeutas, do cuidado dos consulentes, das pessoas que buscam ajuda, né? Eli, você quer trazer um pouco mais e aí a gente continua nesse bate-papo? Puxa daí que eu puxo daqui. Sim, com certeza. Eu acredito que a introdução é essa, né? A apresentação sobre o que a Ayurveda é isso. É importante a gente lembrar que a Ayurveda ela é um sistema tradicional de medicina, então as pessoas muitas vezes aqui no Brasil enxergam a Ayurveda como se fosse uma terapia alternativa, como é, por exemplo, um reiki. Não, a Ayurveda ela é muito mais complexa do que isso, né? Ela é extensa, são extensos conhecimentos milenares, e é incrível da gente falar sobre isso, mas também, como eu já trouxe, né, é importante a gente atualizar. Tudo que é milenar precisa de atualização, né? A gente vê, inclusive, os vários aí artigos que são produzidos diariamente dentro do escopo da ciência como um todo. Na Ayurveda, também uma ciência, são produzidos vários artigos, né? Mas aqui no Brasil, o que se chega ainda é pouco. É que nem quando a gente fala, por exemplo, tudo bem que eu vou devagar um pouco, mas quando a gente fala sobre o jejum a seco. Por que no Brasil o jejum a seco ainda é visto como, tabu, não se deve fazer jejum a seco? Porque ninguém entende sobre, ninguém fala sobre, não há pesquisadores que vão a fundo, né, falando sobre o jejum a seco aqui. Existem muitos médicos que falam sobre isso e focam nisso na Rússia e por aí vai, né? E existem pesquisas, só que infelizmente não são traduzidas, porque não há interesse nesse lado. Isso é um pouco parecido com o que a gente vê na questão da Ayurveda, então ainda falta muito, né, aqui para o Brasil para a gente alcançar esse nível de compreensão da Ayurveda completa, né? Então, seria esse sistema completo, que vai muito além da alimentação, né? Então, até puxando um pouco voltando um pouquinho atrás, antes de dar esses passos para frente, o que a gente tem que se perguntar aqui é o que a gente quer com o nosso alimento. Qual que é o objetivo do alimento para a gente? E quando a gente traz esse conhecimento sobre a Ayurveda, quando a gente conversa sobre ele, né? E que está longe de ser uma área de expertise minha ou do Will, mas que a gente estuda também sobre isso, a gente tem que entender que a primeira pergunta que a gente faz, não só para uma pessoa interessada na Ayurveda, mas uma pessoa interessada em saúde, é o que você está esperando do teu alimento. E no caso da Ayurveda, a gente tem que observar que, assim, ela traz um fundo muito interessante, que é justamente a observação dos nossos hábitos, para além da alimentação, mas também a alimentação, dos nossos hábitos,
como hábitos que vão mudar a nossa relação com o nosso corpo, não só físico, mas nosso corpo emocional, nosso corpo mental, nosso corpo espiritual. Então, acho que um ponto incrível da Ayurveda é isso, porque ela consegue englobar tudo isso. Ela não observa a gente como meramente físico, né? Então, ela traz muitas questões importantes nesse sentido, e que é um ponto que precisa ser, esse tabu precisa ser derrubado, né? Porque a gente entende e vê o quanto, às vezes, os médicos de hoje em dia, pelo menos da linha mais ocidental, costumam se fechar para esse lado espiritual, mas aos poucos a gente também já está vendo muito se abrirem para isso, né? Vou trazer aqui em nível de práticas mais holísticas, né? Meu nutrólogo, ele fazia radiestesia. Antes de eu entrar na sala, ele, né, usava o pêndulo e tal, e depois a gente iniciava o nosso tratamento. Então, tudo bem, isso a gente não está falando sobre a Ayurveda, mas eu estou demonstrando o quanto a gente precisa englobar um trabalho mais holístico quando a gente fala sobre saúde, porque é justamente isso que a Ayurveda trabalha melhor. A Ayurveda não é uma medicina da doença, é uma medicina da saúde. Trabalha com a questão da prevenção, trabalha com a questão também da cura, quando a gente pensa sobre uma doença específica, né, um quadro patológico, apesar de não gostar da palavra doença, um quadro patológico, um quadro de desequilíbrio da homeostase interna. A Ayurveda, ela traz justamente essa ideia da gente trabalhar em cima disso, não tacando um monte de remédio ou cortando fora aquela parte do corpo. É claro que isso pode chegar em algum momento a ser necessário. A gente sabe que, inclusive, né, a medicina ela cresceu muito nos últimos anos, até principalmente questões de emergência são importantes, né, a gente pensar sobre as cirurgias, etc. Mas em nível de prevenção, em nível de cuidados, é muito mais holística do que a nossa própria medicina ocidental, né? Então, para além disso, além dessa pergunta do que a gente quer do nosso alimento, a gente tem que lembrar que hoje em dia já existem muitas pesquisas que demonstram que em 2025, não falta muito para a gente chegar lá, 87% das pessoas no planeta, da população mundial, vai estar sofrendo de doenças graves, como câncer, se a gente seguir o nosso patamar atual. Então, quando a gente fala sobre um sistema de saúde, um sistema de medicina, né, como é a própria Ayurveda, ela traz um pouco desse foco para a gente repensar os nossos hábitos. E aí, o que eu vou só agregar aqui em cima disso, antes de passar para o Will, para a gente já agregar outras coisas, é claro, sempre, é o fato de que existem muitas práticas dentro da Ayurveda. E quando eu falei isso no início, eu queria já citar isso aqui agora, né? As práticas que estão dentro da Ayurveda, que são terapêuticas, mas não num sentido no sentido que realmente faz sentido, no sentido que faz sentido, que seria a questão do enema. O enema é uma prática, né? Essa limpeza intestinal, para quem não conhece, o enema é uma limpeza intestinal. Na Ayurveda eles dão o nome de Basti, que seria a denominação no sânscrito. Tá? O jejum é considerado também uma prática terapêutica, que o nome no sânscrito seria Upavasana. A própria massagem, e óbvio, são massagens específicas, né, que é o caso da Abhyanga, dentro da Ayurveda, é mais uma prática. O yoga e a meditação entram aí também, fazem parte desse sistema holístico que é a saúde, que é a manutenção da saúde. A fitoterapia, né, um pouco mais conhecida talvez aqui no Ocidente, mas ainda assim, talvez não dada o valor que ela deveria ter. Os panchakarmas, que seriam as técnicas de desintoxicação em geral, inclusive essa, digamos, febre da limpeza de fígado, que existe hoje em dia, tantas pessoas fazendo limpeza de fígado, ela vem daí, porque dentro dos panchakarmas que estão na Ayurveda, tem a limpeza de fígado, é um pouquinho diferente do que é praticado no Ocidente, mas faz parte também, tá? Assim como o Nauli, não, perdão, gente. Seria a limpeza nasal, tá? Que a limpeza nasal também é feita como mais uma técnica de desintoxicação. Bom, dentro dos panchakarmas. Tem os pranayamas, tem também a aromaterapia e a própria dieta ayurvédica, que seria o que muitas das pessoas acreditam que a Ayurveda é só isso. Seria a alimentação Ayurveda. E é muito mais. São todos esses outros pontos que acabei de trazer. E aí, enfim, antes de dar seguimento, eu gostaria de lembrar que a gente está aqui só para trazer talvez uma nova visão em cima do que é essa prática. Porque a maior parte das vezes a gente vê as pessoas falando sobre a Ayurveda como, pelo menos no meio do cru, como algo que não deve ser praticado, né? Mas a gente quer trazer aqui um novo holofote. Então, vou passar aqui para o Will para ele complementar. Gratidão.
É exatamente isso. O que a gente vem trazer aqui é reflexão, né? Como ele mesmo falou, nós não somos os super entendedores do Ayurveda, até porque, como eu falei, é algo muito vasto, muito amplo, muito profundo, né? São anos e anos e anos e anos e anos estudando. Mas qual que é o grande lance, né? O Ayurveda, se ele for usado como uma forma de autoconhecimento, é maravilhoso, é encantador, porque exatamente como ele falou, o Ayurveda ele não é só alimentação. Gente, para mim, Will Power, a alimentação na Ayurveda é uma parte do Ayurveda que eu coloco de lado. É uma parte que eu utilizo muito pouco. É o que eu menos utilizo no Ayurveda, é justamente a alimentação. Porque além de ser uma alimentação para aquela região e daquela época, né, são culturas completamente diferentes, a geografia ali, o saneamento básico daquela região, a forma como eles se alimentam, é tudo muito diferente da gente aqui, né? E sem falar no período em que foi desenvolvido. Então, assim, agora se você usar o Ayurveda como uma ferramenta de autoconhecimento, meu povo, é a coisa mais linda e encantadora que existe. Então, assim, eu tenho várias anotações aqui, coisas antigas que eu já escrevi sobre o Ayurveda, com a intenção de até divulgar, mas nunca fiz um vídeo, nunca trouxe essas coisas, mas enfim, o Ayurveda tem um livro fantástico que se chama Uma Visão Ayurvédica da Sua Mente. Seria como se fosse uma psicologia indiana. Nesse livro, ele vai explicando ali cada nível dos nossos corpos energéticos, quais as funções de cada nível energético, de cada corpo. Enfim, ele vai falar dos biotipos, né, que são os doshas. Então, você vai se conhecer muito profundamente. Você vai descobrir qual é o seu biotipo e quais são os alimentos que são mais harmônicos para o seu biotipo, né? No Ayurveda tem esse lance dos biotipos, né? Que são Vata, Pitta, Kapha. Assim como na medicina tradicional chinesa também tem, assim como aqui no Ocidente tem o endomorfo, o ectomorfo, o mesomorfo. Isso tudo são observações que o ser humano fez lá atrás, né? Os grandes pensadores fizeram essas observações das características não só físicas e não só dos alimentos, mas psíquicas também. Então, quando você monta esse quebra-cabeça, pega um livro como o Ayurveda do Bem-Estar, da Márcia De Luca, se eu não me engano, uma autora brasileira maravilhosa. Pô, quando tu pega um David Frawley da vida, com esse livro, a Psicologia, Uma Visão Ayurvédica da Sua Mente, quando tu pega lá o livro do Daniel, brasileiro, pô, que está há muitos anos aí nessa caminhada também do Ayurveda, que você tem lá tudo detalhadinho, você vai aprender o que cada dosha representa, né? Eu fiz várias anotações, eu não sei, eu acho que dá tempo, hein? Eu vou aqui, ó. Então, assim, as bases do Ayurveda é algo muito amplo, né? Enxerga o ser humano como um conjunto corpo, mente e espírito, né? E o preceito de que só há saúde no equilíbrio desses elementos, né? Por isso, dispõe de métodos específicos para trabalhar com cada elemento desse conjunto. O foco é eliminar a doença antes que ela aconteça. Gente, esse é o ponto do Ayurveda. Eliminar a doença antes que ela aconteça. Quando você abraça o Ayurveda para ti como uma forma preventiva, não estou dizendo que ela não trata algo que já está manifesto, ela ajuda, tá? Principalmente se for uma patologia atual, aí ela só pode realmente ajudar. Você tem que fazer em paralelo ali um estudo profundo com a medicina atual, as tecnologias que a gente tem hoje, as formas de estudo científico, de pesquisa, tem que usar o Ayurveda em paralelo, né? Então, o foco é eliminar a doença antes que aconteça. O Ayurveda reconhece 4 níveis principais de cura: o desenvolvimento da percepção. Olha isso, o desenvolvimento da percepção. Então ela vai te ajudar a perceber quando uma patologia ainda não chegou no plano físico, tá? E você vai fazer a prevenção da doença, aumentando a sua qualidade de vida e, se for o caso, o tratamento, né? Com a preocupação em encontrar a causa que começa aqui e aqui, tá? Então, essa é a magia aí do Ayurveda, te ajuda a encontrar esses pontos aí, tá? Eles trabalham em cima de 4 elementos chaves, né? Que é o Agni, Ojas, Ama e Shrotas, né? Que são Agni, o fogo, né? Ojas, o alimento sutil da vida, a seiva da vida, a energia vital. Ama são as toxinas e Shrotas, os canais circulatórios.
tá? Então, de acordo com a Ayurveda, o corpo humano é composto de 7 tecidos ou camadas de tecidos, compostas pelos 5 grandes elementos. Olha só a magia, gente. E quais são esses 5 grandes elementos? Espaço, ar, fogo, água e terra, tá? Essa teoria serve para explicar como as forças internas e externas se organizam, né? Como é que a coisa vem daqui, vem para cá e se manifesta no físico como uma doença, né? Então é por isso que o Ayurveda eu considero como uma mega ferramenta de autoconhecimento, né? Aí ele vai falar o Ayurveda vai falar sobre os estágios da doença, dizendo que um mal já está em estágio avançado quando se manifesta no corpo físico, né? Isso porque os 3 primeiros estágios da doença não se manifestaram fisicamente, e sim no nível da consciência, né? Um exemplo bacana para vocês estudarem, entender um pouco melhor isso, é estudar as publicações de Louise Hay, da Cristina Cairo, nossa queridíssima Cristina Cairo, o Val Capelli, com vídeos maravilhosos no YouTube também, falando sobre linguagem corporal, tá? Então, aqueles doshas que eu falei, os biotipos, Pitta, Vata, Kapha, né? Eu não vou lembrar exatamente a associação, qual que é o Vata no Ocidente, se é endomorfo, ectomorfo, eu não me lembro exatamente, mas o Vata é um ser humano um pouco mais magrinho, mãos e dedos compridos e frios, né? Eu anotei aqui, eu vou falando, e aí vocês vão entender um pouco melhor. Então, o sistema tridosha, que são a forma como os 5 elementos básicos de toda a criação física, se manifesta como 3 princípios governantes fundamentais, ou 3 princípios vitais, que são eles, Vata, Pitta, Kapha, elementos funcionais responsáveis por todos os fenômenos físicos, químicos e fisiológicos do organismo. Olha como o Ayurveda é profundo, gente. Então, são 3 tipos constitutivos que eu falei, tá? Principais, que nos constituem, porém, eles é uma dança, né? Eu, por exemplo, sou predominantemente Vata. O Pitta, no meio do caminho, aí começou a subir. Hoje eu tenho um Pitta um pouco mais elevado, significa que tem um fogo digestivo melhor e muitas outras características psíquicas também, que não dá para adentrar muito aqui, né? Kapha eu quase não tenho, tá? Então, essas forças chamadas Vata, Pitta e Kapha, em sânscrito, né? Que corresponde aos 3 grandes elementos do ar, do fogo e da água, que atuam no complexo mente e corpo. Mas aí eu disse 5 elementos, né? E falei só 3. E esses, o que acontece? Esses elementos, na verdade, eles se formam com a junção, né? Entre éter e ar, a gente vai ter o Vata, bastante fogo, aliás, e um pouco de água, nós temos o Pitta, enquanto a junção de terra e água forma o Kapha, tá? Então, o Vata em sânscrito, eu vou falar só uma característica aqui para não aprofundar muito, mas o Vata em sânscrito significa aquilo que movimenta as coisas. Então, Vata não é só um biotipo, ele é uma energia, tá? Que no significado mais profundo é aquilo que movimenta as coisas. Vata no organismo, ele rege o intestino. Então, um problema de intestino, você pode ter um Vata desequilibrado, uma energia Vata desequilibrada. Obviamente que o biotipo Vata vai ter um intestino mais sensível ainda. Né? Então, já o Pitta quer dizer aquilo que digere as coisas. Né? Ou seja, se você não está conseguindo digerir, está com refluxo, está com má digestão, você está com desequilíbrio nessa energia. Olha como a Ayurveda vai profundo e te revela, te dá ferramentas incríveis, lindas e maravilhosas. Né? Então, o Pitta, ele rege a digestão, rege o fogo, como você digere os alimentos e a tua vida, o teu campo psíquico, né? Kapha é aquilo que mantém as coisas, né? Kapha está associado, sei lá, talvez a touro na astrologia. Nunca fui buscar isso, mas enfim, me veio à mente agora. Aquilo que mantém as coisas, né? Representa estabilidade e pé no chão. Exatamente, está bem associado a touro. É o dosha responsável por nossa estrutura e sistema linfático, né? Também dá suporte e nutre o sistema nervoso, lubrifica o trato digestivo, as articulações. Então, assim, o Ayurveda ainda vai descrever tanto os equilíbrios quanto os desequilíbrios desses biotipos, né, como eu falei, como também traz as possíveis combinações de doshas e suas principais características, sendo o mais comum, ou seja, a grande maioria dos seres humanos, bidoshas, né? Como eu falei, eu sou Vata com bastante Pitta hoje, antes era bastante Vata, um pouquinho de Pitta e nada de Kapha, né? Então, normalmente bidosha é o mais comum, tá? Sempre um predominando.
Eu já estou acabando minhas anotações aqui, eu acho elas muito ricas. Então, outras formas de alimentar-se que o Ayurveda traz, quando falamos em nos alimentar, logo pensamos em comida, aquilo que a Eli já estava falando, né? Mas, na verdade, nos alimentamos através dos 5 sentidos que temos. E o Ayurveda leva isso muito a sério, gente. Então, se a gente se aprofundar de verdade no Ayurveda, é uma coisa fantástica, uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, né? Falando nesse lance de alimentação, aquilo que acredito que muitos de vocês já conhecem, né? A audição, né, que é um atributo de Vata, a visão, que é um atributo dessa energia Pitta, e o olfato, que é um atributo dessa energia Kapha. Então, o Ayurveda ele traz uma coisa que, quando eu me deparei com tudo isso, gente, foi muito mágico, né? Eu nunca tinha visto uma coisa que abordasse o universo, né? E coligasse tudo, assim, tudo se conecta e tu vai encaixando essas peças e você vai auto se conhecendo e vai acontecendo aquele lance que eu falei lá atrás, que é a percepção, né? Então você começa a perceber, putz, estou nesse padrão de pensamento aqui, isso aqui vai dar merda. Eu vou acabar manifestando algo ruim, porque agora que eu sei de Ayurveda, eu entendo o Ayurveda, eu sei que aquilo pode vir para o físico se eu continuar mantendo esse padrão de pensamento, se eu continuar mantendo esse desequilíbrio de Pitta, né? Ou eu vou ficar, vou ter uma digestão, um ácido gástrico muito forte, vou ter queimações azias, né? Vou estar com o meu Pitta desequilibrado, vou estar estúpido, nervoso, grosso, agressivo, né? Ou eu vou estar letárgico se eu tiver com o meu Kapha desequilibrado, tá? Então, assim, o Ayurveda, ele aborda a coisa lá da essência, lá da raiz de onde começam os problemas, e aí você vem vindo. Só que quando a patologia já se manifestou, gente, o problema é grave, é uma anemia, é um problema de tireoide, é uma hipertensão grave, é um diabetes. Meu povo, é preciso buscar o que há de mais atual, seja no próprio Ayurveda mesmo, né? Ou seja na nossa medicina que a gente tem aqui. Mas é preciso ir a fundo, né? Então a gente deixa essa reflexão também para os terapeutas que estão assistindo e que vão assistir, de que estamos lidando com seres humanos, com a saúde de vocês. Isso é a coisa mais importante que nós temos, é a nossa saúde, né? Então, sem a nossa saúde, não cuida dos filhos, não dá atenção para os familiares, para os amigos. Cara, tu não faz nada, não trabalha, não gasta o teu dinheiro que tu suou a peita para ganhar. Então, é por aí, a gente tem que ter esse cuidado, né? E refletir sobre isso. Falei um montão, mas em poucos minutos, né? Desculpa se eu falei muito rápido, gente. Traz aí ele. Gratidão. Eu sinto que, sim, para complementar, né, gente, só dar um parênteses aqui antes de eu entrar em alguns outros pontos. A gente tem que lembrar que aqui a gente está tentando dar um resumão. Para quem nunca ouviu nada sobre a Ayurveda, vale a pena dar uma pesquisada, para às vezes até rever essa live. A gente vai postar no YouTube, então fica mais fácil depois de rever e parar e deixar para continuar em outro momento. Porque o que a gente quer trazer aqui é uma revisão, né? E aí, justamente pensando nessa revisão, eu comecei a pesquisar um pouco mais com médicos, né, da Ayurveda, de lá da Índia, e peguei alguns vídeos para ouvir, principalmente vídeos de médicos jovens, médicos nos seus 30 e poucos anos, para ver o que está sendo dito. Obviamente, como na medicina, né, que a gente enxerga aqui no Brasil ou no mundo, sempre tem as suas dicotomias, sempre tem também os seus embates, sempre tem os processos que a gente vê que tem, esse médico é nessa linha, esse médico é naquela linha. Como isso também existe na naturopatia, existe na nutrição, né, sempre existem linhas. Mas o que foi incrível de encontrar é que já existem linhas muito atualizadas da Ayurveda. Então, para vocês terem noção, né, assim, já existem linhas da Ayurveda que indicam a substituição do leite, né, porque o leite, por conta da vaca ser super sagrada na Índia, né, o leite é tido também como um item que é sagrado na alimentação. Mas já existem linhas da Ayurveda que indicam que o leite não deve ser consumido, né? E nem a ghee, que seria a manteiga clarificada, né? E indicam a substituição do leite pelo leite de coco e a substituição da manteiga pelo coco mesmo, né? Então, bater o coco, fazer molinhos com coco, por aí vai. Então, esse seria só um ponto, só para a gente trazer o quanto, às vezes, a própria Ayurveda no Brasil está desatualizada, porque a gente não vê ninguém que trabalha com a Ayurveda no Brasil
Pelo menos eu ainda não conheci, então se alguém conhecer, por favor, indique pra gente. Não vejo ninguém que indique essa substituição, que fale para não consumir leite, que fale para não consumir ghee, né? Então seria um ponto. E aí, até aproveitando que já entramos aqui na alimentação, e dentre aquelas várias técnicas e práticas que a gente já mencionou, a alimentação é mais discutida, eu gostaria de observar que o legal da Ayurveda é que uma coisa que ela sempre prega muito é a moderação, né? E é uma coisa que a gente enxerga pouco aqui no Ocidente, né? A moderação de alimentação, de quantidades, né? A gente não vê as pessoas tendo esse tipo de consciência em geral. A gente vê muitos médicos falando, não importa o que você coma, qualquer coisa, tá tudo certo. Come o que você quiser, desde que você tome o remédio, desde que você faça essa cirurgia, tá tudo certo. Já na Ayurveda, não. Existe a moderação em todos os sentidos. No sentido alimentar, no sentido de exercício físico, no sentido das práticas. Tudo é trabalhado em cima da moderação, do caminho do meio, né? E aí, justamente um outro ponto, né? Que é uma frase que eu adoro, essa frase, inclusive, é justamente o seguinte. Se o seu alimento não é ideal, a medicina é inútil. E se seu alimento é ideal, a medicina é desnecessária. Essa é uma frase dentro dos estudos da Ayurveda, né? Então, realmente, o alimento ele entra como uma prática de saúde. E ele entra como um item crucial quando a gente pensa em manutenção da saúde. Não só em se curar. Se alimentar bem não é só porque apareceu alguma coisa e você muda a sua alimentação por um tempo. É um estilo de vida, né? Então, dentro da Ayurveda, isso é muito conversado. E eu acho que, de todos os pontos da Ayurveda, o que mais marca quando a gente fala sobre alimentação, já que aqui ambos, não, tanto eu quanto o Will, a gente trabalha muito com esse lado de uma alimentação mais natural, de buscar cada vez mais se desintoxicar, eliminar os itens que inflamam e por aí vai. A própria Ayurveda também tem a sua linha que fala sobre isso, né? Que seria justamente o estudo sobre os gunas. O que são os gunas? Seriam as inclinações de aquele alimento, ou daquele item alimentício, né? Claro, porque se a gente falar de alguns, entre aspas, alimentos que existem hoje em dia, muitos deles não são alimentos, são itens alimentícios, são produtos, meramente produtos vendidos no mercado, mas que não são alimentos, como exemplo de pães, como exemplo de biscoitos, bolos, né, processados. Nada disso é alimento, são produtos. E que fazem parte da alimentação atual. E aí, quando a gente fala sobre os gunas, existem 3. Provavelmente a maior parte de vocês já ouviu falar, mesmo que não sabe exatamente o que significa. Tamas, Sattva e Rajas. Então, seriam os 3 gunas. O que é cada um? Tamas seria justamente o alimento que ele leva a gente para o modo do que eles chamam de ignorância. Então, ele tende a aumentar a violência, tende a aumentar a raiva, tende a aumentar o sono, o desequilíbrio e por aí vai. São os alimentos que não são alimentos. Seriam justamente, talvez, alimentos processados ou produtos processados, alimentares, ou mesmo produtos que, na verdade, são, na sua forma original, natural, são sátvicos, ou seja, trazem boa saúde, mas foram muito cozidos, ou colocaram muito sal, ou colocaram muito tempero, ou fritaram e por aí vai, tá? Então, tamas seria justamente a categoria do alimento o que a gente considera hoje em dia no Ocidente como um alimento não ideal. Batata frita, pipoca, refrigerante, bolo e por aí vai, né? Todos esses itens que são ultraprocessados. Ou até mesmo, que nem, né, já trouxe, algum alimento que na teoria ele é bom, mas ele passou por muitos processos. Ou ele foi cozido e você fica requentando ele direto, ou você cozinhou ele há 3 dias e só agora você foi comer. Então, dentro da Ayurveda tem essa consciência de que se você cozinhou o alimento, a partir de 3 horas depois de ter cozinhado esse alimento, ele não é mais alimento próprio para consumo. Tá? Então, quando a gente fala até de coisas que são empacotadas, entram nesse tamas. Sattva seria justamente o alimento que desperta interiormente a bondade. Então, quais seriam esses alimentos? Frutas, vegetais, tubérculos, nozes. Eles até, inclusive, agregam aqui dentro também o próprio leite para alguns deles. Tá? Algumas das pessoas que estão um pouco desatualizadas agregam leite como se fosse um alimento sátvico. Mas a Ayurveda já atualizada não coloca o leite aí. Tá? Inclusive, gente, perdão, uma coisa que eu esqueci de mencionar no tamas, né, todos os alimentos tamásicos são alimentos de origem animal também, tá? Então, carnes em geral são tamásicas, peixe, não importa, frango, todos eles são também tamásicos, tá? O ovo, por aí vai. No
caso do Rajas, que seria o terceiro guna, seria o alimento que ele desperta dentro da gente a paixão. Mas não a paixão no sentido de estamos apaixonados. A paixão no sentido do desejo, aquele desejo incontrolável, que você não consegue justamente lidar com aquilo e você sempre quer mais, você sempre deseja mais. E o que seriam esses? Né? Seriam justamente os alimentos, como por exemplo, a gente falar sobre o alho, sobre a cebola, né? Sobre itens que despertam esse desejo de mais e que você não consegue parar de consumir, tá? E que não necessariamente levam a gente para o modo da ignorância, digamos assim. Tá? Então ficam aí só algumas reflexões para a gente falar por quê. Bem ou mal, apesar de terem nomes diferentes, a gente já fala sobre essa alimentação também no nosso outro linguajar aqui no Ocidente. Né? Então é importante a gente pensar sobre isso, é importante a gente entender que dentro da Ayurveda, quando a gente fala da alimentação ayurvédica, ela tem noções muito incríveis, porque ela traz justamente essa compreensão de que o alimento, ele pode ser a sua medicina, ou, na verdade pode ser a sua medicina ou o seu veneno, dependendo do que você está consumindo, né? Então, o que eu gostaria de trazer agora para encerrar e passar para o Will, e aí não sei se você quer agregar alguma coisa antes de eu falar sobre a lista atualizada de alimentação da Ayurveda, Will, quer? Sim, eu quero complementar esse assunto do Tamas, Rajas e Sattva, né? Bem como você terminou aí, falando dos alimentos tamásicos, que deixam a pessoa tamásica. Porque, veja, tamas, rajas e sattva não são energias, né? E são energias que não são só específicas dos alimentos, são energias. Então, a pessoa que come demasiadamente um alimento tamásico, ela fica tamásica. Os seus pensamentos são tamásicos, né? Os seus pensamentos são rajásicos, não sei como fala, mas, enfim, vai ser regido pela energia rajas, se a pessoa consumir muito alimento rajas, né? Agora, se a pessoa consumir alimentos sáttvicos, né? Essa pessoa tem uma mente mais sutil, uma psique sutil, leve, tranquila, ela fica mais sátiva, ela fica mais doce, ela fica mais sutil. Inclusive, olha só, eu falei, ela fica mais doce. Existem também os paladares associados a essas energias, a esses gunas, né? Sattva, rajas e tamas. O doce, eu sei que é sátvico, o rajas eu não vou me lembrar agora, mas enfim, os sabores também estão associados a essas energias. Então, uma vez que você estuda isso, que você descobre isso, conhece isso, poxa, tu conheceu... Cara, isso tudo é um salto quântico no seu conhecimento em relação à alimentação e como esses alimentos interagem com o teu organismo. Gente, essa foi sempre a minha busca dentro dos meus estudos. Como o organismo se relaciona com os alimentos. Esse sempre foi o meu foco desde lá de 2012. Tudo que eu fiz foi estudar isso. Como o meu corpo se relaciona com os alimentos, quais são os alimentos ideais para o meu organismo, quais deles me proporcionam uma mente leve, né, uma sensação de leveza, de plenitude, de vitalidade, e quais são os alimentos que me deixam tamásicos, letárgicos, porque foi justamente esse o gatilho que me fez buscar o conhecimento. Eu me sentia tamásico, letárgico e não conseguia executar as minhas atividades, né? Então, isso é muito legal no Ayurveda, vale muito a pena ir a fundo e utilizar isso aí para o autoconhecimento. Por favor, traga para a gente aí essa atualização. Gratidão, bem. Eu tô vendo alguns comentários aqui subindo, gente. Até, inclusive, eu tinha desligado os comentários no início, mas eu não sei porque eu senti de abrir de novo. Se alguém tiver alguma dúvida ou queira que a gente leia alguma coisa, eu vou sugerir que vocês jogarem aqui nesse balãozinho de interrogação que tem aqui embaixo. Fica mais fácil para a gente depois pegar, tá? Já a gente vai abrir para as perguntas e tentar fazer bem rapidinho, né? Mas eu só quero agregar mais uma coisa antes de a gente entrar, que é justamente essa atualização da Ayurveda, né? Que seria uma compreensão maior da alimentação, trazendo ela para o nosso momento atual. Então, os médicos da Ayurveda que já estão trabalhando essa noção atual, né? Eles já trazem esse conceito da gente lembrar quando foi pensada, né, a Ayurveda. Como foi pensada a dieta da Ayurveda, já que a gente está falando de alimentação agora primeiro. Então, quando a gente pensa na dieta, no estilo de alimentação da Ayurveda,
ela é milenar, da mesma maneira que todos os estudos do sistema, né, da medicina tradicional da Ayurveda são milenares. Só que precisa ser reatualizado, porque diferente da época em que foi pensado, em que a maior parte das pessoas passavam de 6 a 8 horas no campo, trabalhando, lavrando, e de pé, e se exercitavam trabalhando. Hoje em dia, a maior parte de nós tem talvez 1 hora ou 2 horas no dia em que a gente se exercita, e a maior parte do dia a gente está sentado ou fazendo coisas um pouco mais, talvez, sem muito movimento, né, digamos assim. Então, essa atualização da Ayurveda, ela precisa vir. Porque, bem ou mal, o movimento, ele é um grande incitador de desintoxicação. O movimento, ele ajuda a movimentar não só o sistema linfático, mas todo o processo de eliminação dos fluidos tóxicos, né? E aí, enfim, no sentido da gente pensar um pouco mais sobre isso, a Ayurveda, ela já traz, a atualizada, noções de que os alimentos precisam cair nessas 4 categorias. Primeiro, ser um alimento vivo, living food, né, que seria. Segundo, ser um alimento inteiro, whole, inteiro, íntegro. Então, quando a gente fala sobre living food, seria o alimento sem estar alterado, do seu jeito natural, tá? E aí, as ressalvas nesse processo são justamente se a pessoa tem uma dificuldade de consumir 100% do alimento no seu jeito natural, certos alimentos podem ser alterados minimamente para serem consumidos, tá? Quando a gente fala minimamente, é justamente aquela ideia do brócolis no vapor, ao invés de brócolis cru, talvez, né? Ou então, quando a gente pensa sobre a ingesta de uma fruta específica, que talvez você não consiga ela sempre, e aí você tem aquela fruta desidratada, e por aí vai, né? Lembrando que quando a gente pensa em fruta desidratada, gente, por favor, comprem de boa qualidade, para não vir cheio de conservante, de açúcar e por aí vai. E aí, o alimento íntegro, whole, inteiro, seria justamente a gente pensar em consumir o abacate e não o óleo de abacate. A azeitona e não o azeite, né? E por aí vai. Então, esse também é o segundo, digamos assim, a segunda diretriz da Ayurveda atualizada em termos de alimentação. Terceiro seria plant-based, ou seja, que seja baseado em plantas. A alimentação baseada em plantas. E aí, quando a gente pensa nisso, é claro que se a pessoa, uma vez ou outra, consumir talvez um ovo, alguma coisa e por aí vai, mas sendo uma pessoa que é saudável, que não tem questões específicas para serem tratadas, o corpo vai conseguir lidar com aquilo. Mas se é uma pessoa que está inflamada, uma pessoa que já tem problemas, o pouquinho que for já é demais para o corpo lidar. Então, a gente tem que sempre ter esse tipo de ficar antenado, que as diretrizes da Ayurveda antiga são muito gerais e serviam para pessoas que, em geral, eram muito saudáveis. Porque se a gente olhar para os nossos talvez bisavós, trisavós e por aí vai, a maioria morria velho. E se tinha algum problema, às vezes morria com um acidente, caiu e por aí vai. A maioria não tinha os problemas que a gente tem hoje em dia, né? Então, a Ayurveda atualizada leva-se em conta. E o quarto ponto, que é o mais importante dessa lista da Ayurveda atualizada, é ser water rich, ou seja, rico em água. Alimentos ricos em água deveriam fazer parte da nossa alimentação majoritariamente. E aí, dentro da Ayurveda atualizada, o que eles falam? Falam que o corpo do ser humano é, em média, 70% água. Dentro da naturopatia, a gente fala que é mais, tá? Mas, enfim, estamos falando da Ayurveda aqui. Então, dentro da Ayurveda, eles acreditam que o corpo, por ser 70% água, a nossa alimentação deveria ser pelo menos 70% água. Então, quando a gente fala sobre isso, frutas, vegetais no seu estado natural. E o que seriam os 30%, entre aspas, secos? Nozes, sementes, né, até mesmo os tubérculos, são os itens que não têm tanta água, entram aí, tá? Então, essas seriam as 4 diretrizes de uma Ayurveda atualizada, em termos de alimentação Ayurveda. E aí, o que a gente gosta de lembrar é que, justamente, a gente tem que entender que o que a gente está trazendo aqui, gente, é uma coisa geral, tá? É um quadro bem geral. A gente não está falando, indicando para ninguém fazer nada do que a gente está falando aqui. A gente só está indicando como que funciona. Cada pessoa, para saber como deveria se alimentar, se vai seguir a Ayurveda, né, deveria procurar um profissional da Ayurveda que esteja atualizado nesses itens que a gente está trazendo aqui. Porque muitas pessoas vão se machucar ainda mais consumindo muito arroz, consumindo muitos grãos, muitas leguminosas, né? Isso tudo a gente sabe que cria muito muco. Isso tudo tem uma tendência a tornar o nosso corpo mais tamásico, ainda mais se for cozido, né? E levar o óleo e coloca o sal e faz lá com o refogado do alho e por aí vai. Então, a gente tem que sempre lembrar que a gente precisa ter uma observação de que a forma como as coisas eram feitas antes
eram diferentes das formas como as coisas são feitas hoje em dia. Fora o fato de que mesmo quando a gente fala sobre o leite, gente, hoje em dia o que a gente toma não é leite. A gente, assim, generalizando, né? Porque eu não tomo leite. Mas assim, nem eu. Mas o leite de hoje em dia, de caixinha ou de saquinho, cara, o que menos tem ali é leite, porque tem muito sangue, né? A gente sabe que tem antibiótico, tem um monte de metais pesados, tem várias coisas horrorosas ali dentro e aquilo não pode ser caracterizado leite, tá? Então, justamente, o interessante é a gente pensar que tem essa questão do leite já não ser mais leite e nem o queijo ser mais queijo, como também tem a questão do que os corpos de hoje em dia, de todos nós que vamos nascendo, geração após geração, a gente vai trazendo as fragilidades da geração anterior. Se os nossos pais não se trataram de uma maneira holística antes da gente nascer, a gente vai trazer as fragilidades genéticas deles. Então, cada vez mais, a tendência é as próximas gerações virem cada vez mais fracas. Por isso que está aumentando tanto a incidência de autismo, tanta incidência de obesidade, porque a gente vai trazendo carga genética. Então, a alimentação não pode ser a alimentação de antes. É por isso que é necessário a gente rever as diretrizes, inclusive da Ayurveda, tá? Então, bom, acho que era isso que eu queria trazer. Vou passar para o Will, se ele quiser complementar. E depois a gente pode ver as perguntas. E só lembrando, gente, mandem as perguntas aqui no balãozinho. Gratidão. O Bruno estava perguntando aí onde encontrar essas atualizações. De repente, depois tu pode postar ali nos stories, né? A fonte e tal. Mas, enfim, esses pontos que ele trouxe, extremamente importante, né? Você obter água do seu alimento. No mínimo 70%. Né? 70% não, 80%. Né? E os outros 20%, nozes, castanhas, né? Fica extremamente importante isso. E é isso, meu povo. Eu acho que é ter esse cuidado, usar essa ferramenta aí como autoconhecimento, né? E a gente buscar se atualizar, buscar profissionais que realmente estão comprometidos e se atualizam, porque os problemas são atuais, né? Na época não existia celular, não existia computador, estou aqui com a cara no celular, estou com o computador embaixo aqui, respirando esses compostos xenobióticos que estão exalando do meu computador, conforme a placa do computador esquenta, ela vai exalando ali compostos que são tóxicos, são disruptores hormonais, né? Então, assim, de repente, meu filho possa ter aí um problema de sei lá do que, enfim, infinitos problemas que estão surgindo hoje, principalmente síndrome de Down, né? Tá tão frequente, cada vez maior. Gente, tão triste isso, cara. E tão louco pensar que tudo isso pode ser evitado, tá? Porque são problemas causados por disruptores hormonais, principalmente, né? Disruptores hormonais encontrados não só no arzinho que exala aqui do meu computador, mas na poluição, né, do gás carbônico, aí, dos monóxidos de carbono, da tinta da parede da sua casa, da lâmpada da sua casa, do copinho de plástico que você bebe café, bebe água, da comida que você deixa dentro do plástico na geladeira, saca? Gente, do papelzinho que você pega, comprovante do cartão ali, sai, quer sua via, sabe? Aquilo ali tem bisfenol A, meu povo. Disruptor hormonal, vai prejudicar sua tireoide, vai prejudicar todo o seu sistema hormonal. Então são tantas coisas, pesquisem sobre isso. Nós falamos muito sobre essas coisas por aqui, né? Sobre disruptores hormonais, né? Xenobióticos, gente, agrotóxicos. Agrotóxicos, quanto custa a sua saúde? Né? Orgânico é caro. Porra, mas na hora de ir lá comprar aquela batatinha lá de 15 reais, que nem sei falar o que é aquilo. Pô, não é caro, é barato. Na hora de comprar uma cerveja, pô, 15 reais uma latinha que você vai tomar em 5 minutos, pô, é barato. Então, a gente tem que levar isso em conta, né? Porque depois sai muito mais caro, né? Não vai dar para comprar a saúde, né? Mas, voltando a falar nesse lance que ele trouxe, né? De que os problemas atuais não existiam no passado e o maior deles são essas mutações genéticas que vêm acontecendo. Como eu falei lá atrás, o médico Dr. Deepak Chopra, né, que todo mundo conhece aí dos livros esotéricos, mas esquece que ele é um médico PhD e aquele livro dele, Super Genes, gente, aquele livro é fantástico. Leiam aquele livro e vocês vão entender o que a gente está falando aqui sobre mutações genéticas, né?
Então, assim, pegando esse gancho aí, voltando naquilo que eu estava falando lá no começo da live, pô, tu pega um paciente com uma mutação genética lá de MTHFR, pô, a pessoa não consegue subir o metilfolato dela de forma alguma. Aquela pessoa ela nem pode engravidar, né? A gente estava pegando um gancho aqui de um curso que a gente estava assistindo esses dias, né? Sobre suplementação na gravidez, sobre gestação saudável, né? Então, imagine uma pessoa com um polimorfismo ali do MTHFR, não consegue subir o ácido fólico. Essa pessoa está tentando engravidar, e está há anos tentando engravidar. A melhor coisa que essa pessoa tem que fazer é não tentar mais. Ela tem que parar de tentar, porque se ela está tentando e não está conseguindo, tem alguma coisa de errado. E se ela conseguir engravidar, lascou. Aí quem vai estar lascado vai ser esse bebê que ela vai gerar. Porque ela não consegue absorver ácido fólico dos vegetais que já comem pouco, né? Porque o ácido fólico ele vem da onde? Ele vem da selga, ele vem do alface, enfim, de vários vegetais. Por folhas. A galera. Então, se essa pessoa tem um polimorfismo como esse, como é que você trata com a Ayurveda agora? Lascou, porque isso aí veio lá do seu gene, né? Você pode até mudar a sua expressão genética, mas tem coisas que você já não consegue mais mudar, né? Dali para frente, o que você vai fazer, quais genes vão expressar, você pode modificar. Mas uma coisa que já veio já cravada lá de trás, fica complicado de mudar, tá? A não ser que seja só uma mensagem, a expressão você consegue modificar. Agora, o que já veio cravado no seu DNA, daquele telômero curtinho que seu pai e sua mãe te herdou, putz, já era. Tu vai ter que suplementar metilfolato o resto da vida, se o profissional souber que tem que ser o metilfolato, senão ele vai te dar ácido fólico, que é sintético, que é tóxico, né? Então, como é que você trata isso com a Ayurveda? Nem existia isso lá atrás, né? Nem existia essa mutação genética. Então, é sobre isso, né? Tu tem um problema de tireoide, tu tem um problema de diabetes, tu tem um problema... Existem vários tratamentos para diabetes, tá? Dentro do Ayurveda. Várias coisas legais, várias ervas que podem ser usadas, enfim. Mas é preciso a tecnologia, os estudos científicos de hoje também, em paralelo, para você conseguir resolver o seu problema. Um diabetes mellitus tipo 2 você consegue reverter, tá? Então, isso é algo que a gente está trazendo aqui para reflexão, não só para as pessoas que buscam saúde, mas também para os terapeutas, né? Fazer essa reflexão, né, sobre esses detalhes importantíssimos. Uma outra coisa que eu lembrei, que eu queria falar, né? Por exemplo, chegou uma pessoa para mim que ela estava comendo tudo cozido, até as frutas, tudo ela comia cozido, por quê? Porque ela é vata, né? E aí o Ayurveda diz que o vata não pode comer cru. Gente, isso é completamente desatualizado. E olha que Gabriel Cousens, lá atrás, no livro dele, Nutrição Evolutiva, ele já trouxe isso lá atrás. Ele, um médico também, né? Porém um mestre aí do Ayurveda e do Yoga, ele já trouxe isso lá atrás, de que é possível sim o vata comer comida quentinha. Você pode cozinhar com as suas mãos, ou você põe ali na panela de barro e você vai esquentando até o ponto do dedo. Eu já postei vídeo aqui com uma receitinha em que eu esquento ali só até o ponto do dedo. Eu posto direto isso. Aí ele também... Então, assim, gente, tem que sair da caixinha. Porque senão o problema vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. Essa pessoa começou com uma falta de ferro. Essa falta de ferro começou a prejudicar a tireoide dela e hoje ela já está quase desenvolvendo uma hipotireoidismo, né? Sem contar também tudo cozido, que acaba elevando a glicemia, perde as fibras. Essa pessoa também está praticamente pré-diabética. Então, olha que complicado, porque ela ficou ali anos e anos e anos acreditando no Ayurveda, que na verdade, ela estava tendo um contato muito superficial com o Ayurveda. E talvez o terapeuta também não conseguiu ir a fundo nos estudos dele. Enfim, é preciso ir a fundo, levar isso muito a sério, né? O que você acha? Você tem mais coisas para trazer? Ou a gente, sei lá, responde algumas perguntas aqui? Acho que já vale a gente ir para as perguntas, né? Que vai dar agora 1 hora de live. E aí a gente passa para as perguntas e deixa para uma próxima, se a gente precisar ter uma parte 2, vamos ver. É isso. Uma parte 2, assim, mais se aprofundando no Ayurveda, assim, no sentido de tudo que pode nos possibilitar, né? A gente pode, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar e trazer essas ferramentas aí com atualizações
que a Eli é profissional em fazer essas atualizações. A pessoa consegue rastrear tudo ali, gente. É incrível. Não, essas coisas de cavar eu gosto. Mas, bom, vamos fazer assim, então. Eu tô tentando subir aqui para ver. Eu lembro que eu tinha visto uma pergunta subir lá, sei lá quando, mas eu já perdi. Toda hora que eu tento subir, a mensagem meio que, sabe, quando volta pro final de novo. Então, gente, quem tiver pergunta, manda aqui na interrogação pra gente, aqui embaixo, porque nos comentários é muito difícil de seguir. Toda hora que eu tento subir para procurar a pergunta, ele volta pro final. Mas, assim, só respondendo que eu vi que subiu uma hora a pergunta, vai ficar gravada, a live sempre ficam gravadas. A gente vai jogar no YouTube também, tá? E com relação à lista de alimentos atualizados, não existe uma lista que eu lembro que o Brunão pediu, né? Não existe uma lista que especifique todos os alimentos que existem e por aí vai. Mas é basicamente dentro dessas 4 diretrizes, eu posso mandar para vocês, ou para quem quiser, depois eu posto nos stories quando a gente salvar essa live. Alguns vídeos, né? Assim como possivelmente vou tentar achar alguns artigos para quem quiser ler em inglês, tá? E deixa eu ver aqui. Eli, eu vou responder a Elis. Tá. Elis, veja, como eu falei lá atrás, né? O Ayurveda, ele detecta, o grande lance do Ayurveda é você, antes da coisa vir para o físico, você aprender a detectar no seu campo mental, psíquico, emocional. Quando vem para o físico, já é um estado avançadíssimo. Agora imagine um câncer. Um câncer é um estado muito avançado. Né? Claro que o Ayurveda pode ajudar sim. Se a gente for pesquisar como o Ayurveda pode ajudar no câncer, vai vir uma lista enorme. Né? Mas estudos atuais são muito mais eficazes. Né? Porque lá atrás, a incidência de câncer, há 5.000 anos atrás, eu acho que nem existia. Né? Mas os estudos atuais, e principalmente essa linha que a gente segue, né, da naturopatia, é o que eu, sabe, de praticamente 10 anos estudando, o que mais pode fornecer cura para o câncer é a naturopatia, é a nutrição funcional, é o alimento de verdade, é a comida viva. Quem está vivo precisa de energia vital, come comida viva. Não mata o seu alimento, não cozinha o seu alimento. É um processo, claro, vamos aos poucos fazendo a transição. Né? Tu começa ali, 30% de comida crua, 50%, 60%, 70%. Caraca, hoje eu só como 100% comida viva, que maravilha, que bem, se eu estou saudável. É isso que a gente quer. Essa é a busca, esse é o objetivo. Mas não tirem o objetivo da frente de vocês. Não desistam, porque se eu conseguir, se ele conseguiu, se um monte de gente conseguiu, poxa, qualquer um de vocês pode conseguir. Ainda mais se aprofundar no Ayurveda e obter todas essas ferramentas de autoconhecimento antes do problema vir para o físico. Né? Porque quando você começa a mudar a sua alimentação, começa a ingerir energia vital para dentro do teu organismo, o teu psíquico e o teu emocional, que são os geradores do problema, eles vão se harmonizando e você para de criar doenças, para de criar patologias. Essa é a chave, tá? Espero ter respondido aí, Elis. Tá dando eco aí? Ótimo. Não, né? Não, tá tranquilo. Então, eu quero só complementar. É isso mesmo. Eu sinto que quando a gente pensa no processo do próprio câncer, né, a gente tem que lembrar que o câncer é como se ele fosse um estágio avançado de toxêmia, né? Então, a intoxicação no corpo da pessoa chegou a um ponto que o câncer acaba aparecendo, independente de onde for, se é pele, se é algum órgão específico, né, enfim. Então, o que a gente tem que lembrar é que, nesses casos, o que precisa acontecer é uma desintoxicação a jato. Para desintoxicar rápido, não existe alimento cozido. Infelizmente, precisa ser retirado. Se a pessoa quer ser rápida, é claro que ela pode manter uma alimentação majoritariamente crua e ter alguns itens cozidos, ainda vai alcançar resultados, só que vai ser um pouco mais lento do que um 100% cru. E dentro do crudivorismo, e quando a gente fala principalmente crudivorismo, gente, lembrando que aqui a gente sempre fala crudivorismo pro crudiveganismo, tá? A gente não tá falando de alimentação crua à base de peixe, por aí vai, tá? Mas, enfim, dentro do crudiveganismo existem linhas e linhas. E aí existem algumas linhas que se utilizam mais de brotos, que se utilizam de bastante tubérculo, germinados e por aí vai. E existem as linhas que são mais baseadas em fruta. Dentro dos
itens alimentícios, né, do crudivorismo, as folhas e os brotos são alimentos de construção de corpo, tá? Já as frutas são alimentos que são para desintoxicação e equilíbrio hormonal e também neural. Então, quando a gente pensa em desintoxicar, o foco para uma pessoa que quer desintoxicar é trazer mais frutas para a alimentação, tá? Mas é claro que isso aqui é uma coisa generalizada. Oi? A limpeza do intestino, né? Principalmente, quando você fala em desintoxicação, né? Aí ele tem um protocolo aí incrível, gente, para limpeza intestinal, né? É crucial. Se não limpar o tubo digestivo, gente, esse cano que leva daqui até lá embaixo, a saída, esquece, nada feito. Lá embaixo, lá na fossa, lá, cara, se tiver tudo bagunçado ali, tudo cheio de toxina, esquece. Né? O câncer ele só se manifesta num ambiente ácido, oxidado. Né? Para ter oxidação, para ter acidez, tem que estar extremamente intoxicado. Então, uma pessoa, quando ela está muito intoxicada, ela fica oxidada. Né? O câncer só consegue, a célula cancerígena só consegue se desenvolver num ambiente ácido, um pH extremamente ácido. Então, frutas, verduras e vegetais vai alcalinizar o sangue. Né? E você alcalinizando, você fazendo uma detoxificação, fazendo uma limpeza, putz, vai que vai, dá para salvar. Né? Se não tiver muito tarde, dá para resolver. Desculpa, Não, tranquilo, é isso mesmo. E aí, além disso, né, quando a gente fala sobre o ambiente ácido, só existem dois lados da química, o alcalino e o ácido. Se a gente pensa num corpo acidificado, o que precisa ser colocado para dentro? Algo que alcalinize. Né? E quando a gente fala sobre isso, é por isso que para pessoas que estão acidificadas, não entra café, não entra chá preto, não entra chá branco, não entra chá verde, talvez em alguns casos entre, tá? Mas tem que tomar cuidado com a procedência do chá verde, inclusive, porque ele pode sim ser antioxidante também, mas a gente tem que lembrar que tem cafeína, então dependendo de cada caso vai ser analisado, da mesma maneira que tudo que é cozido em geral ou é neutro ou é levemente ou muito acidificante. Então por isso que a gente entra mais para uma alimentação crua, para quem está precisando alcalinizar. Tá? E tem obviamente outras tomadas, assim, dependendo de cada pessoa, de o quão intoxicado está o corpo ou não, dá para pensar em aprofundar mais em processos de fazer jejuns, né, jejum terapia, que seria um jejum intermitente, que também ajuda bastante a dar um espaço, um tempo para o corpo se limpar. Dá para pensar em jejuns mais longos, mas isso daí não é indicado para quem está muito acidificado, né, não é indicado para pessoas que estão com muito desequilíbrio. É importante a gente observar que para reequilibrar nutricionalmente não é jejum. Para reequilibrar nutricionalmente é se alimentando. Então, a gente pensar em desintoxicação é sempre pela alimentação, tá? E aí uma alimentação que contém grãos, né? E aí, obviamente, já emendando até na próxima pergunta aqui, que é a pergunta da Priscila, o que vocês acham da dieta de arroz da Ayurveda? Eu acho um tiro no pé, eu vou falar do ponto de vista Elisa, claro, mas também entrando no que eu entendo sobre arroz. Claro que o arroz daqueles milênios lá atrás, né, aquele arroz era, digamos, legal no sentido em que não tinha um monte de pesticidas que tem hoje em dia, não era contaminado por arsênio, não era tipo um arroz de péssima qualidade, guardado nas prateleiras por meses e até anos. Então, atualmente eu acho um tiro no pé, tá? Não sei o que o Will acha sobre isso. Não era um arroz que continha glifosato, que derruba a sua vitamina Também. B12, que já não existe mais no solo e a gente tem que suplementar, né? Não era um arroz que era comido no almoço e na janta. Se comia muito provavelmente somente no almoço, porque como o Ayurveda traz, das 11h30 da manhã até 2 da tarde, 2h30, é o seu pico máximo de fogo digestivo. Então, até a parte da tarde, você tem que ingerir o máximo de caloria do seu dia, vai ser nesse período, respeitando ali até mesmo, trazendo aqui para nós, para o Ocidente, o ciclo circadiano. Né? Então, no Ayurveda vai falar que o Agni está forte entre 11h30 e 2h30 da tarde. É o momento onde você ingere o máximo de caloria. Então, muito provavelmente era ali que eles comeriam o arroz, e não à noite para ficar com a corrente sanguínea cheia de glicose, né? Porque o arroz ele é amido. O amido ele fornece glicose diretamente no sangue. O corpo humano não foi feito para receber glicose diretamente. Ele pega a frutose e quebra em glicose quando ele precisa.
O arroz, então, ele fornece diretamente glicose na veia. Se você come à noite, aquela glicose não vai entrar na célula. Por quê? Porque ela já está saturada da quantidade de glicose que você ingeriu durante o seu dia, né? Mas vamos supor que você não ingeriu tanta glicose assim, fiz jejum até 2 da tarde. Você cometeu um erro, vou te explicar. Porque quando chega a noite e a melatonina começa a dar as caras, a melatonina é um hormônio que ela bloqueia o receptor da glicose na célula. Quando vem a melatonina, o GLUT4 não é mais estimulado, ele não vai subir para a membrana celular para captar a glicose e ela entrar. Então essa glicose vai ficar no teu sangue durante a noite inteirinha, fazendo sabe o quê? Glicando o seu LDL, que é o colesterol LDL, e aí depois você vai lá, o médico vai falar que a culpa é do LDL, que ele é o colesterol mau. Ele não é o colesterol mau, ele é o colesterol que transporta os seus hormônios. Ele só vai ficar mal, doente, se você glicar o seu colesterol comendo arroz durante a noite, né? Agora, se você já consome açúcar, se você consome alimentos açucarados e ainda consome arroz, putz, tu vai desenvolver um diabetes, né? Tu vai desenvolver um diabetes. Então, infelizmente, não só o amido e a glicose do arroz, mas também todos os agregados, né? O glifosato, esse lance que ele falou de ficar estocado, e aí tem que cozinhar. Corpo humano não é feito para comer grãos. Quem come grão são as aves que têm as enzimas que digerem os grãos. Granívoro. Mais ou menos sobre isso, gente. Muito bom, gratidão. E ainda isso, né, em cima do que você falou, me lembrei. Porque a gente tem a tendência a acreditar que as únicas coisas que talvez gerem ou levem a certa, seja a diabetes ou até mesmo uma questão metabólica qualquer, a gente acredita que é só o que tem sabor doce, né? E não é por aí. A gente tem que lembrar que quando a gente pensa no sabor doce, em geral, tudo que tem sabor doce que a gente consegue sentir na boca é um açúcar simples. O que não tem sabor doce, a gente não sente o paladar doce aqui na boca, ele eventualmente, se a gente tivesse paladar no intestino, a gente ia saber, por exemplo, que o arroz, né, ele dá para o nosso corpo glicose. Então é o processo da gente entender que tudo que é um pouco mais complexo, não necessariamente você vai sentir no paladar ele doce. E ainda assim, né, a maneira da gente absorver justamente a frutose é muito diferente do que seria a glicose, né? No caso do arroz, por exemplo. Então é por isso que a gente tem que sempre ficar aí bem de olho. Peraí. Nossa, tem muitas perguntas aqui. Deixa eu ver. Eu acho ali que, de repente, o lance do arroz e do feijão, né? A galera se preocupa muito com o arroz e o feijão por conta da proteína. Oh, meu Deus, a proteína. Gente, a natureza forneceu para cada espécie, né? Para cada espécie, esse assunto dá uma live. A gente pode, né? Cada espécie tem ali o seu alimento específico, né? A criação não falhou com a gente, não fez o negócio errado. Então, frutas, verduras e vegetais crus. Se você pegar a composição de cada um desses alimentos, composição da banana, composição do mamão, composição da cenoura, gente, tudo tem proteína, já na quantidade certinha que foi feita para o nosso organismo. Basta você comer aqueles alimentos e não comer os alimentos que prejudicam o metabolismo das suas proteínas, que prejudicam você de utilizar essa proteína que você ingere através dos alimentos da sua espécie, para a sua espécie. Né? Agora, se você consome vários outros alimentos que prejudicam a síntese da sua proteína, é aí que está o problema. Então, eu gosto de falar assim, as pessoas chegam, Will, porque eu quero crescer, eu quero massa muscular, eu quero isso, eu quero aquilo, o que eu como para fazer isso? Eu falo assim, olha, não é sobre o que você come, é sobre o que você não deve comer. Então, muitas vezes é sobre o que você não tem que comer. Né? Para não prejudicar e para você permitir que o seu corpo alcance o objetivo que você quer. Você dá para ele a condição para ele chegar aonde você quer chegar. Né? Ganhar massa, eu acredito até, aproveitando esse ponto aí, a gente já passa para o próximo. Ganhar massa é muito mais sobre qualidade de sono, o exercício que você faz, né? E providenciar que o seu corpo desinflame mais rápido do que ele inflama, porque a gente tem que lembrar que exercício causa no corpo ácido lático. Ácido lático, o que é ácido? Ácido queima. Então a gente tem que conseguir equilibrar
esses dois lados. Porque para as pessoas, inclusive, muito inflamadas, exercício pesado não é legal. Caminhada é legal, yoga, alongamento, etc. Porque se o corpo não está conseguindo lidar com a inflamação, você vai tacar mais inflamação, porque o ácido nada mais é do que ele causa inflamação, ácido lático, acidificação. A gente tem que conseguir lidar com isso de outra maneira, né? Então, dependendo da pessoa, se está muito acidificada, o ideal, claro, o movimento é sempre necessário, mas movimentos mais leves. Enfim. Porque determinado momento de exercícios ali, passou de meia hora de exercícios intensos, o músculo vai começar a produzir aí citocinas pró-inflamatórias, né? Via ácido lático, via, enfim, várias formas aí. Água com limão alcaliniza o corpo. Será? Sim, alcaliniza. Ajuda a alcalinizar sim. Mas não por cima da comida salgada. Não por cima de uma refeição. Água com limão é legal em jejum. Outro parênteses é a água, né? Qual a qualidade dessa água? Tem mais essa. Gente, isso é assunto para uma live, né? A qualidade da água. Eu acho que a gente vai falar sobre a live de água. Isso, assunto para a próxima live, talvez aí a qualidade da água. Preparem-se, essa aí, ajeita bem o sofá, a cadeira, que essa aí é de cair da cadeira, né? Até a Elisa, aproveitando que você leu aquela, ela falou assim, ó, a fruta alcaliniza o corpo. A maior parte das frutas são alcalinas, tá? Salvo o abacate, quase todas são alcalinas, tá? Então, a gente tem que... Gente, outra coisa. Um erro que acontece direto. A galera fala, mas a laranja é ácida. Não é do sabor, gente. É o resultado no corpo. O que acontece? Qual é o subproduto da digestão daquele alimento? É um subproduto ácido ou um subproduto alcalino? Então, todos os vegetais, o subproduto é alcalino. Praticamente todas as frutas, o subproduto é alcalino. E quando a gente fala de frutas, a gente tem que lembrar também, tanto frutos vegetais, né? Que se for lotado que nem o Will já trouxe, lotado de agrotóxico, não vai ser tão positivo assim, né? Mas é claro que é muito mais positivo a pessoa consumir frutas e vegetais, mesmo que tenha algum nível de agrotóxico, do que consumir muito cereal, muito grão, carne, derivados e por aí vai. Lembrando que tudo que é de origem animal biopotencializa todos esses tóxicos, né? Os agrotóxicos, os pesticidas e por aí vai. Gente, tentem tirar o máximo de água possível dos seus alimentos, tá? Porque, infelizmente, a água do nosso planeta está muito contaminada, muito contaminada. Gente, é bizarro, né? Então tente tirar o máximo de água possível do seu alimento. E outra coisa, comprei um filtro que o pH da água sai 10. pH 10. Gente, o excesso de alcalinização do organismo também faz mal. A gente quer um meio termo, a gente quer ali, pH básico, neutro, 7, 7,5. Não é, no máximo 8, tá? Não é 8,5, não é 9. Porque existem bactérias, existem patógenos que se desenvolvem no meio alcalino, tá? Só se desenvolvem no meio alcalino. Assim como tem os patógenos que só se desenvolvem no meio ácido, tá? Então, cuidado com esse negócio de água super, hiper, mega alcalina, porque, beleza, a sua água pode ser super, hiper, mega alcalina, mas aí ele vai te dizer o que mais que basta e não é só ter água alcalina, né, Eli? Eu não vou nem entrar nisso, senão a gente não finaliza a live. Não é mais uma live, gente, 10 minutos já. Mas o que eu queria falar do que você trouxe aqui agora, e que isso é importante, né? A gente tem que lembrar que... Oi? A Priscila, tô com medo dessa live da água. O que assim, inclusive essa coisa, né, falando sobre água alcalina, pH 10 e por aí vai. Primeiro que a gente tem que lembrar como que essa água foi alcalinizada. Enfim, vou deixar isso para outra live. O que foi colocado ali para essa água ficar alcalina? Ela é naturalmente alcalina ou tacaram um monte de minerais ali para ela ficar alcalina? Se jogar bicarbonato na pior água que existe, ela vai ficar alcalina. Mas enfim, o que eu queria trazer, na verdade, a gente tem que lembrar que já que a gente está falando de Ayurveda, a água alcalina para pessoas de vata é a pior coisa que existe. A pessoa já tem dificuldade de digestão. Se você vai colocar água alcalina, como é que fica, né? A cloridria cacau alcalino, que eu tanto falo aqui desse cacau, bendito cacau alcalino. Exatamente. Então a gente tem que sempre observar isso. Não é para todo mundo que as coisas foram desenvolvidas, né? E aí a gente vem, infelizmente, aí com essa indústria de várias coisas que estão aí para serem vendidas e a gente compra tudo, né?
Mas enfim, Pois ó, é. vamos ler aqui. Eu acho que, ó, só tem alguns comentários. Vou colocar aqui só para vocês verem, que eu adoro comentários, ó. Vocês dois são uma dupla perfeita. Ah, gratidão. Tem Só a ó, o comentário saudade que tá da brava Kiz. aqui. Comentário da Kiz. Aulão necessário, gratidão imensa, suas lindezas do coração. Estou aqui na vibração de gratidão por esses ensinamentos. Estou vivenciando e amando. Que estou vivenciando e amando. E a Elis, que até tinha perguntado aqui em cima, né? Achei muito incrível o seu comentário. Falou, eu vou ler, tá? Para todo mundo aqui, ó. Eu aprendi muito com a Eli, mudei muito minha alimentação, muitos dias de suco, jejuns e comida crua. Fiz meu exame e, graças a Deus, me curei do câncer. Claro que ainda tenho que ficar monitorando. Só gratidão. A gente tem que fazer Muito uma bom. live juntas, Parabéns, Eli, no parabéns, seu parabéns. caso. Para poder influenciar mais gente nesse caminho de cura, né? Que eu acho que mais gente tem que ouvir. Muito incrível E é essa louco, né? jornada. Porque quantas pessoas também ficam aí buscando emagrecer, né? E é uma coisa que a gente não... Eu nunca falei sobre isso no meu Instagram, né? A Eli também nunca viu um post ali específico sobre emagrecer. Por quê? Porque, gente, as pessoas que buscam a reeducação alimentar com a gente, emagrecer é algo... É a consequência de uma alimentação saudável. Ah, mas eu já sou magra, eu não gostaria de perder. Olha, para você construir um novo prédio lindo, perfeito, com estruturas que são inabaláveis, às vezes você tem que derrubar, porque é um processo. Se você está muito desintoxicado, você vai emagrecer um pouquinho, vai perder um pouquinho, e depois você vai voltar a construir com células carregadas de energia vital, uma pele linda, perfeita e maravilhosa, porque o nosso corpo ele se regenera o tempo todo. O grande lance é a condição que você dá para o teu corpo se regenerar, né? Então, esse lance de emagrecer cara, é uma consequência da reeducação alimentar. Quando você passar a comer comida para a sua espécie, comida de verdade, frutas, verduras e vegetais, da forma que a natureza nos oferece, tudo se renova, a pele, o corpo, vai chegar ali no estado de equilíbrio, de harmonia, de acordo com o seu biotipo. Lembrando que o CAFA tem uma tendência a ser um pouco mais cheinho, é natural dele. Você só vai descobrir qual é o seu corpo como CAFA quando você comer o seu alimento certo para ti. O Pita normalmente é aquele mais troncudinho, aquela pessoa que você olha para ela, parece que ela já foi para academia e voltou, né? E o Vata é o magrão, não tem jeito, não adianta. Cara, é o magrão. Vai fazer bíceps hoje e amanhã perdeu tudo já só de olhar para ele. Né? Tem que estar ali todo dia. Então, respeitar a natureza, né? O Ayurveda traz muito disso, você conhecer a sua natureza e respeitá-la. Né? Isso é muito lindo, muito maravilhoso. O que mais? Gratidão. Aqui tá frio, lá na Eli tá mó calor. O calor, tô com o ventilador aqui em cima de mim, Frio em São suando. Paulo. Mas enfim, tá tudo certo. Olha, uma última pergunta do Brunão aqui, ó. Só pra gente encerrar já, eu acho que já dá pra gente encerrar, porque já tá até longa essa live, pra variar. 10h20 já. Quais as sugestões de vocês quando vem a galera da Ayurveda dizendo que o Vata não pode comer cru? Bom, eu vou falar por mim, depois eu passo para o Will, que eu acho que vai complementar melhor do que eu essa parte. Mas o que eu sinto, Eu não quando a entendi a gente pergunta, fala perdão. sobre... Oi? Repete para mim a pergunta, por favor, que eu não peguei. Tá aqui na tela. Consegue ver, Will, aqui, ó. Qual a Não, sugestão então de para mim vocês? não aparece. Não? Então vou ler Não para sei se você, porque para eu todo tô mundo. participando aí. Tá, vou ler então. Qual as sugestões de vocês quando vem a galera da Ayurveda dizendo do Vata que não pode comer cru? Eu vou falar um pouquinho e aí depois eu passo para você. Eu acho que assim, Mas eu antes já de mais falei nada... também, né? Sim, você já falou. Eu Eu falei ia um só pouco disso. agregar aqui. Eu não sei se ele entrou depois, mas é só falar que no final das contas, quando a gente fala de digestão da alimentação crua, existe aí um certo, como é que eu posso dizer? Existe um certo conceito errado de que o alimento cru ele exige muito mais da digestão, né? E na verdade o que rola é que tudo que é meio molenga vai passar direto, né? A gente não vai conseguir digerir aquilo da melhor maneira, inclusive tem isso também. Mas no caso do Vata, eu acredito que dentro da gente equilibrar o que seria alimentação natural, e isso até quem fala bastante sobre isso é o Cousins, né? O Gabriel Cousins. Justamente a gente agregar os itens que ajudam nessa digestão. Então, gengibre, pimenta caiena, canela, todas essas coisas ajudam a equilibrar o Agni, que seria esse fogo digestivo. Né? Então, para algumas pessoas isso pode ser necessário. Então, consumir sucos colocando gengibre,
às vezes até mesmo fazendo digamos, uma saladinha e você coloca lasquinhas de gengibre, tudo pode ajudar. Mas é justamente a gente voltar, né, no processo de lembrar que são atualizações necessárias na Ayurveda. Essa questão de ser tudo cozido, já tem vários, eu vou tentar postar os vídeos nos stories, eu não sei nem se dá, vou tentar. Já existem vários médicos da Ayurveda na Índia falando que as únicas coisas que você cozinha são os alimentos que crescem debaixo da terra. Então, do tipo tubérculos. Né? Então, tem alguns vídeos já de alguns falando sobre isso, porque podem ser muito desafiadores, às vezes, na mastigação, na digestão e por aí vai. Só que dentro de uma linha mais natural, não necessariamente você precisa daqueles tubérculos, né? Eles podem ser itens esporádicos também. Mas, enfim, não sei, Wilson. Eu sei que você já falou antes, se você quiser agregar, fica à vontade. Gente, o ser Vata, ele não veio com defeito no sistema digestivo. Ele só rege o sistema digestivo. O que acontece com o Vata? O Vata, ele rege também o sistema nervoso. Então, daí você já consegue ter uma sacada. Se o Vata rege o sistema nervoso, ele pode ser que mais facilmente ele fique ansioso, pode ser que ele fique aéreo, pode ser que ele tenha dificuldade de lidar com algumas coisas muito burocráticas. E aí como é que ele fica? Ele fica estressado, ele contrai e isso atrapalha o sistema digestivo. Se você, por exemplo, acabou de jantar e você recebe uma notícia que você não consegue lidar muito bem, o Vata ele tem uma tendência a ficar mais, sabe, a contrair, a ficar um pouco mais nervoso, a de repente produzir um pouco mais de cortisol, enfim, coisas que vai atrapalhar o sistema digestivo dele. Mas o Vata principalmente tem um intestino sensível. Então, a farinha, ela faz mal para o Kapha, faz mal para o Pitta, mas para o Vata, ela detona o intestino do Vata. Tá? O Vata, o intestino em si é um órgão Vata. Né? Por isso a gente tem que ter muito cuidado com alimentos pastosos que não contêm fibra. Isso vai chegar lá no seu intestino, vai rebocar as paredes do seu intestino e você vai ser um ser humano irritadíssimo. Né? Extremamente irritado, porque um intestino cheio de coisa... Enfesado. Né? O ditado lá, enfesado, é literalmente enfesado, você fica enfesado, porque você está cheio de fezes colada nas paredes do seu intestino, né? Isso, obviamente, consequentemente, lembra que eu falei que o que acontece no intestino não fica só no intestino? Pela via porta hepática, vai atrapalhar o teu fígado, vai atrapalhar a sua secreção de ácidos biliares. Como é que você vai digerir se o seu intestino está todo enfesado, está todo cagado? Então, não é que o Vata tem problema, o Vata não pode isso, o Vata... Gente, o Vata não veio com defeito. O Vata é o Vata, né? Ele só rege o sistema nervoso, ele tem certas partes um pouco mais sutil, né? Então, o que acontece? Falando sobre o alimento cru, eu também não entendo esse negócio de que o alimento cru é mais difícil de digerir. Como assim, se o alimento cru é o único alimento que contém as enzimas digestivas? Né? O que são enzimas digestivas? São elementos, enzimas são proteínas, tá, gente? Enzimas são elementos que aceleram a reação no nosso organismo. Os únicos alimentos que contêm soldadinhos que aceleram o processo de quebrar o alimento e extrair os nutrientes dele. Os únicos alimentos que fornecem isso são os alimentos crus, vivos. Elevou a temperatura acima de 42 graus, você perdeu as enzimas do seu alimento. Quem é que vai digerir esse alimento? As suas enzimas do seu estoque enzimático do seu corpo. E aí o que acontece quando você começa a perder enzimas do seu corpo, do seu estoque para digerir excesso de alimento cozido? Você começa a oxidar. Essa enzima pesado, você começa a oxidar. Então, para que você não fique oxidado, você precisa ingerir alimentos que já contêm dentro dos próprios alimentos os tijolinhos, os soldadinhos que vão digerir aquele alimento. Ou seja, é como se o alimento já entrasse pré-digerido no seu organismo. Fica muito fácil do Vata conseguir assimilar aquele alimento. Então o Vata vai assimilar muito melhor um alimento cru do que um alimento cozido. Entende? Então é mais
ou menos por aí. Espero ter complementado a explicação referente ao alimento cru para o Vata. Eli, você tá tudo Vamos quadriculadinho aqui encerrar, para né? mim. Será que a conexão... Oi? Eu tô o quê? A sua conexão ficou um pouco ruim, Não mas, tem. Porque desde o mas início da você está live eu aqui. não te enxergo. Eu só me enxergo, eu não te enxergo. Ah, é? Mas Tu não tá me tudo vendo bem. desde o início? Desde o início. Mas eu tô te ouvindo, mas tá tudo bem. Enfim, mas acho que é isso, né, gente? Já deu 1h30 de live. A gente tinha falado que ia fazer 1 hora. Mas a gente fica por aqui dessa vez. A gente vai marcar outras lives. Talvez, quem sabe, parte 2 dessa. Mas acho que talvez a próxima possa ser também sobre água, né? Já que a gente já trouxe aqui hoje. Te agradeço a presença de vocês. Deixar o Will se despedir, mas agradeço demais. Aí foi muito bom estar com vocês, né? Poder conversar e, enfim, prazer é sempre grande. É isso, gente. Gratidão aí pela presença de vocês. É muito importante vocês estarem sempre com a gente aqui, né? Para a gente manter aí essa troca, né? Fomentar isso, levar isso para mais pessoas e a gente formar uma geração mais saudável. Não só para nós, mas para o planeta que também não suporta mais essa extração, né? Então, enfim, é sobre isso, sabe, gente? É sobre ter qualidade de vida e não só longevidade, não só ir longe com qualidade. É isso que tem que ser, é assim que tem que ser. E é possível, tá? Se você se comprometer, se você sentir que é o seu momento, né? Acompanhe ali os astros no céu, acompanhe as notícias. Toda segunda-feira sai ali o céu da semana na astrologia. Acompanhe, porque vira e mexe a lua passa ali por Virgem, o sol, né? Aquela conjunção toda, tudo acontece e fica tudo propício para você cuidar do teu corpo, né? Então aproveite ali os ciclos lunares, né? Enfim. E se precisar de ajuda, vem com a gente, que a gente está aqui de corpo e alma, profundo nisso, para trocar com vocês, para a gente se ajudar, se fortalecer e seguir nessa caminhada aqui, promovendo mais saúde para nós e principalmente para os próximos, né? Para os futuros, né? Isso é muito importante, deixar o nosso legado aí. Gratidão profunda aí a todos e todas. Gratidão. Boa noite, Will. Boa noite a todos. Boa noite. Pois é, está na hora de aproveitar, né? Eu acho que não sei que horas são, mas eu sei que 10h30 do horário do Brasil já é hora da lua cheia. Superlua, verdade. Azul, né? Então aproveitem essa lua cheia, né? Que muitos projetos de vocês possam se tornar realidade. E um grande beijo. Até a próxima. Valeu, gente.